Então, vamos lá. Vamos para o que interessa. Vamos ver hoje o nosso primeiro método numérico. A série de Taylor se pode considerar como sendo um método numérico, mas a gente não viu aqui no contexto de resolver um problema específico, né? Ela é mais uma teoria que a gente vai usar bastante durante o curso, né? Provar algumas coisas e mostrar onde é que surgem algumas fórmulas e etc. Né? Hoje a gente realmente vai ver o nosso primeiro método numérico. Então, como motivação, está aqui uma equação que descreve a velocidade de um paraquedista em função do tempo, certo? Então, esse Vzinho aqui é a velocidade do paraquedista, e a velocidade é igual a massa vezes aceleração aqui, né? A aceleração da gravidade, m é a massa do paraquedista. Esse C é a constante de arrasto do paraquedas, e tudo isso multiplica 1 menos E elevado a menos C sobre M vezes o tempo. Então, tá aqui o tempo aparece. Então, se nessa equação aqui você jogar um determinado tempo, ele diz qual é a velocidade naquele instante, dado que você pulou do repouso, né? Aí, bem, a gente pode fazer uma pergunta em cima dessa equação, né? Qual seria o valor da constante de arrasto do paraquedas C para que o paraquedistas atinja uma certa velocidade V e um dado tempo T fixo, certo? Então, vamos supor que você está projetando um paraquedas e existe um jeito simples de você relacionar, né, o tamanho do paraquedas com essa constante C, né, outra equação qualquer, e você quer saber qual é o tamanho do paraquedas que você tem que fazer para que o paraquedista atinja, no máximo, 10 metros por segundo, na hora que ele estiver caindo, né, depois de 1 minuto de queda, né? Então, seria algo assim, né? Se a nossa equação é V é igual a Gm sobre C, 1 menos E elevado a menos C sobre Mt. Então, vamos supor que você viu lá que 10 metros por segundo é uma velocidade segura, certo? Viu que a massa é 80 quilos, né, do paraquedista, né? E você quer calcular quanto é que é o C, e isso tudo depois de, sei lá, 60 segundos, que é o tempo que o paraquedas demora caindo lá, e etc. e tal, né? Inclusive, se você plotar essa equação aqui em função do tempo, você vê algo interessante, que é aqui o tempo e aqui a velocidade. A velocidade começa a aumentar, mas depois ela para e ela atinge um limiar que a gente chama de velocidade terminal. Né? Tem até um filme dos anos 80 aí, legalzinho. Quem gostar de filme antigo, baixa aí o filme. Velocidade terminal. É a velocidade final que você atinge, né? Nesse momento, o vento lhe freia, tanto quanto a aceleração da gravidade lhe impulsiona para baixo, né? Então, nesse momento, sua velocidade passa a ser constante, certo? Então, se você esperar tempo suficiente, né, que eu chutei 60 segundos, a velocidade já é constante. Então, vamos supor que essa velocidade aqui é a velocidade que é confortável, né, para o paraquedista cair, e você quer projetar o seu paraquedas de forma que isso aconteça. Então, você vai fazer substituindo a equação, né? Então, V é 10, é igual a gravidade, vou botar aqui 10, né? 10 vezes 80, sobre o C, que é o que a gente quer, 1 menos E, elevado a menos C sobre 80, vezes o T, que a gente chutou que é 60, né? Então, está aqui substituindo todas as constantes que a gente chutou, e sobra só o C. Veja que a única incógnita da sua equação é o C. E eu quero chegar a C igual a tanto, né? Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? Tem que isolar o C nessa equação para dizer, ó, a constante aí de arrasto do paraquedas tem que ser 200, ou seja lá o que for, né? Mas, se você tentar isolar o C nessa equação, você vai ver que você está roubado, né? Então, como é que você isola o C? Você pode passar o C multiplicando para o lado de cá, vai ficar 10 vezes C, né? Depois tenta tirar um LN para tirar ele daqui de dentro. Mas, bem, você vai ver que o negócio não é tão simples. Então, é complicado aí você conseguir fazer manobras matemáticas para isolar o C nessa equação. Todo mundo compreendeu aí que não é fácil a gente botar uma expressão analítica aqui dizendo C igual a tanto, né? Então, o que a gente está fazendo, basicamente, nesse exemplo aqui, é achando uma raiz de uma equação.
Não é exatamente isso, mas já a gente discute, nessa transparência mesmo, a gente discute, né? Então, o assunto aqui é sobre raízes de equações algébricas. Então, o que é que significa achar a raiz de uma equação algébrica? Então, suponha que você tem uma equação qualquer, a gente simboliza aqui com uma função, f de x, e achar a raiz significa achar o x igual a xi, tá ok, se f de xi igual a zero, né? Todo mundo sabe disso, né? Achar a raiz é achar o número que, quando você joga lá na equação, ela dá zero. Beleza, muito bem. Então, se você for pesquisar aí a respeito de computação numérica, a gente sempre acha esse assunto aí, né? Raízes de equação. Mas por que que a gente só trabalha a raiz de equação? Por que que isso é mais importante do que outros valores, né? Então, se você quiser descobrir qual é o valor de x que deixa uma equação f de x igual a 3, por que que não tem esse capítulo também, digamos assim, né? Lá no livro de CN, né? Primeiro tem raiz de equação, depois tem quando a equação vale 1, depois quando vale 3, depois quando vale 0,479. Por que não aparecem esses outros exemplos? E aí, alguma ideia, pessoal? Nesse Eu exemplo que a acho gente que viu. o zero ele é Diz. como um ponto-chave, né? Assim, para muitas funções, para muitas equações, talvez achar a função de em zero tenha tenha não, né? Diversas vezes tem mesmo uma propriedade a mais, possa avaliar melhor a função. O zero é como um ponto-chave, talvez. Acho que ele é mais importante do que um 3, por exemplo, né? Tem razão, Pedro. Normalmente, né, a gente consegue equacionar certas propriedades, né, de várias funções, olhando para a raiz, né, olhando para o zero. Então, ele realmente tem, né, é mais importante do que outro valor qualquer. Isso realmente acontece. Ainda assim, e se o cara disser certo, mas eu não quero 3, né? Eu quero descobrir zero, né? Eu quero descobrir quando vale 3, né? Nesse exemplo aqui, que eu mostrei para vocês, a gente quer descobrir qual é o valor de C que dá 10, né? Está dando 10 aqui, ó. Qual é o valor de C que dá 10? E foi um exemplo completamente válido, né? Não, vamos descobrir quando é que ele é zero, né? Quando é que dá o C que dá zero? Não, meu colega, o paraquedista está caindo aí, não vai frear tudo, não, né? Para dar 10. Então, tudo que você falou faz sentido, né? É verdade, o zero realmente as raízes de uma equação são pontos importantes, né? Mas ainda assim não se justifica, digamos assim, o cara não descobrir esses outros valores. Bem, uma coisa é certa, deu para ver eu falando aí que não dá para ter um capítulo para um, outro para 2, outro para 3, outro para 0,5, né? Não acabava nunca o livro, né? Então, o que acontece, pessoal, é que a gente tem que reduzir todo e qualquer caso, como, por exemplo, um caso igual a esse, tem que reduzir isso a uma raiz de equação. A gente tem que transformar esse problema aqui, esse f de c igual a 10, em um problema equivalente que seja um problema de raiz. Que problema equivalente vai ser esse? Vai ser f de c menos 10 igual a zero. Então, você queria 10? Peraí, deixa comigo. Eu dou uma mexidazinha aí nessa sua equação e gerei uma outra equação. Essa equação nova aqui chame-se G de C, por exemplo, e agora a gente quer descobrir quando é que a G de C vale zero. Todo mundo compreendeu isso daí, pessoal? Então, isso aqui é algo que vocês vão se deparar bastante aqui nesse assunto, né? Então, toda a vida, a primeira coisa a se fazer é transformar o problema que a gente quer resolver em um problema de raiz, certo? Beleza? Então, toda a vida se transforma o problema em problema de raiz e depois a gente consegue aplicar as teorias que a gente vai ver aqui. Então, algumas funções, elas são difíceis de você resolver analiticamente, e outras simplesmente são impossíveis, certo? Então, a gente já citou aqui exemplos, né? Esse que eu botei de paraquedista, se não me engano, é impossível, e já foi provado que equações, né, polinômios de grau elevado, né, quando eu digo elevado é do 5 para cima, não existe uma fórmula resolvente. Então, não adianta tentar isolar o x, que você não vai achar, já foi provado que não rola, né? Por exemplo, é elevado a menos x, também não rola, né? Tenta isolar o x aí nessa equação, simplesmente não existe, né?
Então, em todos esses casos, né, se você acha difícil ou se o negócio não existe, a gente vai apelar para os métodos numéricos. Então, quais são as etapas que a gente deve seguir para poder achar a raiz de uma equação qualquer usando os métodos numéricos? Então, a primeira coisa é a gente conseguir descobrir aonde está mais ou menos a sua raiz. Esse mais ou menos aqui é bastante relativo, né? Mas é você dizer, eu sei que a minha raiz está entre 0 e 10, ou está entre 10 e 200, né? Entre menos 1.000 e 1.000. Bem, como eu disse, isso é um pouco relativo, né? Mas você tem que ter uma ideia, né, mais ou menos, de onde se encontra a sua raiz. Muitas vezes isso vem do seu problema físico lá, né? Então, se nesse exemplo aqui, né, que a gente queria achar a constante de arrasto do paraquedista, né? A gente sabe que a constante de arrasto não vai ser negativa, né? O paraquedas não vai acelerar o cara, né? Então, com certeza é algo positivo, né? E se você tiver algum feeling a respeito de constância de arrasto, você tem uma ideia mais ou menos, não, um paraquedas constante de arrasto zero é sem paraquedas nenhum, e se você tiver uma constante de arrasto, sei lá, 1.000, isso é um super paraquedas do tamanho da Terra, né? Então, eu sei que a constante de arrasto vai ser entre 0 e 1.000, por exemplo, né? Você também tem que saber qual é o grau de precisão que você precisa para a solução. Isso a gente discute na aula que vem, ok? E os possíveis problemas que podem acontecer quando você está usando um determinado método numérico. À medida que a gente for apresentando os métodos, a gente vai conversando a respeito das propriedades de cada um e vocês vão vendo quais são os problemas que cada um apresenta. Beleza? Então, vamos começar aqui com a primeira parte, que é a parte de isolamento da raiz. É aquela história de dizer onde é que está a raiz, né? Eu sei que a raiz está nesse pedaço aqui. Isso vai ser muito importante para o nosso primeiro método. O primeiro método é baseado nessa teoria. O que eu queria que todo mundo fizesse agora, pessoal, era, sem preguiça, ler isso daqui, ó, até aqui, e ver se entende. Então, vocês têm condições de entender tudo que está escrito aqui. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês lerem, prestando atenção e tentando entender, já a gente discute. E aí, leram esse primeiro pedaço? Vamos discutir ele aqui, né? Esse aí não tem nem notação matemática pesada, né? Está em português, basicamente, né? Então, vamos discutir aqui o que é que ele está dizendo aí e se a gente consegue entender perfeitamente. Então, ele diz o seguinte, seja uma função contínua, f de x, então vamos desenhar aqui, vou até botar o eixo um pouquinho mais para cima aqui, que assume valores de sinais opostos no intervalo AB, então eu vou marcar aqui o meu intervalo AB. Aqui o meu intervalo AB. E ela diz que essa função é contínua e ela assume valores de sinais opostos nesse intervalo. Ou seja, se em A minha função é negativa, está aqui abaixo do eixo, então em B ela será positiva, ok? E essa minha função ela é contínua. Então, usando aquela definição matemática super precisa, né, uma função contínua é aquela que você não pode levantar o lápis do papel, né? Então, a gente vai traçar uma função que começa aqui, essa função faz o que você desejar, e ela tem que, sem você tirar o lápis do papel, ir bater no ponto ali em cima, certo? Então, o que ele está dizendo aqui é garantido que essa função tenha pelo menos uma raiz nesse intervalo. Nesse exemplo aí que eu desenhei, onde é que está a raiz? O que é a raiz? É o valor... Toca no eixo É o que toca no eixo X. E toca no eixo X, né? Veja que aqui ela vale 0, né? Então, está aqui a raiz da minha função.
Então, nesse exemplo, está aqui, existe uma única raiz, e ela está nesse localzinho aí. Então, veja que, se a sua função é contínua, é obrigado você ter uma raiz. Todo mundo enxerga isso? Então, se você vier aqui e disser, vou tentar fazer uma sem raiz, e você vem subindo e diz, vou não pode, não posso encostar no eixo X, senão vai ter raiz, né? E continuo por aqui, subo, vou não, e venho para cá, e não tem jeito, né? Em algum momento você diz, rapaz, eu vou ter que subir porque eu tenho que bater lá, e está aqui, né? Você protelou ao máximo, mas lá está a sua raiz. Deu para entender isso daí, pessoal? Sim, professor. O Vinícius está perguntando se tem como fazer uma questão do assunto da aula passada. Se você quiser, Vinícius, quando terminar a aula, eu posso fazer só com você, ou então aí fica para a aula de revisão. Então, você escolhe, né? Se tiver com dúvida, infelizmente eu não posso agora aqui, senão a gente hoje não consegue fazer o mini-teste. Show. Então, pessoal, uma pergunta que eu faço. Essa raiz, ela é obrigada a ser única ou a gente pode ter mais de uma raiz aqui nesse intervalo? Acho que pode ter mais Pode de ter uma. mais de uma, né? Que pelo Pode menos. flutuar aí, subir, descer, subir, descer. Então, pode ter mais, né? Mas sempre vai ser uma quantidade ímpar. O que é interessante aqui é que, excluindo-se situações de raízes múltiplas, né, coisas tangentes, a quantidade de raízes ela tem uma certa propriedade. Vamos contar quantas raízes tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu fazer um outro exemplo qualquer. Está aqui o outro exemplo qualquer. Quantas raízes a gente tem aqui? 1, 2, 3. Fazendo outro exemplo qualquer. Está aqui ele. Quantas raízes a gente tem aqui? Uma. O que é que vocês estão percebendo a respeito do número de raízes? Deu para ler os lábios aí, Kátia? Ímpar, né? Então, isso é óbvio, né? Então, se você cruza uma única vez, subindo, a gente tem uma única raiz, né? É um número ímpar, 1. Se você cruza uma vez e depois desce, você tem que subir de novo, né? Ao fazer isso, você produz mais duas raízes. Então, você já tinha uma, que era um número ímpar, produziu mais duas, isso dá outro número ímpar, né? E se você descer e subir de novo, você cria mais duas, e assim vai, né? Então, você adiciona, digamos assim, né? Você tem sempre uma única raiz e adiciona outras aos pares, de forma que você tem sempre um número ímpar, né? O único caso, né, esdrúxulo, mas nem tanto, é se você tiver aqui raízes múltiplas, né, que você passa aqui tangente ao eixo, né, depois sobe, mas lembre que nesses casos a gente diz que aqui tem duas raízes, né, quando isso aqui acontece, ou pelo menos, né, em funções do segundo grau, né, ou alguma coisa assim, né, mas se não, você dizer, não, é uma coisa qualquer que raspa aqui, nesse caso a gente teria duas raízes, mas a gente vai ver já já que a maioria dos métodos não se dá muito bem, né? Ou pelo menos esse primeiro que a gente vai ver não se dá muito bem desse daí. Módulo de x, veja que o que a gente está trabalhando aqui são funções contínuas, a função módulo de x, etc., ela é contínua, né? Mas tem uns bicos, né? Então, toda e qualquer função modular, x, essa é algo assim, não é? Essa função que você colocou aí, né? Do jeito que está aqui, a gente teria que pegar um intervalo assim, não é? No máximo, o meu B não pode estar aqui, porque aqui aqui a função assume valores positivos no A e no B, né? Portanto, não está de acordo, digamos assim, com a teoria que a gente está atrás. Para ficar de acordo com a teoria, a gente traz o B para cá, né? Então, o intervalo que a gente vai analisar é só esse daqui, né? E aí sim a gente tem a nossa única raiz. Beleza? Beleza. Vamos ver agora. Ele diz que isso é consequência do teorema do valor intermediário. Leiam de novo isso daqui, depois de toda essa explicação, e tentem entender, né? Então, lembrem aí o que é para todo, existe, né? Vocês têm condições de interpretar isso daí. Leiam de novo. Mas Bolzano, nunca ouvi falar. Isso tudo que a gente viu é o teorema de Bolzano. Então, o teorema de Bolzano diz que sua função contínua tem sinais opostos entre A e B, tem uma raiz lá no meio. Isso é consequência desse tal de teorema do valor intermediário, né? Bolzano pegou esse teorema do valor intermediário e botou um caso específico dele, digamos assim, né? Então, como é que funciona esse teorema de valor intermediário? Deixa eu ler aqui, só traduzindo a notação matemática, né, para português, digamos, né? Então, ele diz que se uma função f de x for contínua, no intervalo AB,
Então, para todo D, então você vai escolher aí, né, um D qualquer, existe um f de A e desculpa, para todo D, pertencente ao intervalo f de A e f de B, existe um C, que está lá dentro do seu intervalo AB, tal que o f de C vale esse D. Vamos desenhar aqui, né? Exatamente, Rafael. O Bolzano só escolheu esse f de C como sendo zero, né? Vamos ver aqui. Então, ele está dizendo o seguinte. Aqui, a sua função qualquer, ela é contínua no seu intervalo AB. Aqui, a gente tem o f de A. Lá em cima, a gente tem o f de B. E o que ele está dizendo é, para todo D, pertencente ao intervalo f de A, f de B. Então, o que você vai escolher é um D que está em qualquer canto aqui. Por exemplo, aqui. Está aqui o meu D. Se você não tiver gostado do D que eu escolhi, você está livre para escolher em qualquer outro canto. Beleza? Então, o que ele está dizendo aqui, para qualquer D que você escolha, aqui neste intervalo, existe um valor entre A e B, tal que a função desse valor, né? Então, existe um valorzinho aqui em algum canto, a gente chama de C, tal que a função nesse ponto dá o D. Quem é o nosso C aqui, pessoal? É só você olhar aqui assim, né? Opa, está aqui. Achei o C específico para esse valor de D aqui que eu escolhi. Então, o que está dizendo aqui, qualquer valor de D que você pegue aqui, vai ter um C aqui que bate nele, né? Não importa qual é a sua função, o jeitão, tem no mínimo um, pode ter mais, né? Então, não quero D aí não, professor, não gostei desse D que você escolheu. Vamos escolher o D em outro canto qualquer. Beleza, vou escolher o meu D aqui. É só você ver que aqui tem um C, aqui outro C, né? Tem até vários aqui. Outro C, aqui mais um. Então, esse outro D que eu escolhi, tem até vários valores que vão bater nele, né? E se por acaso esse D que você escolher for o eixo aqui, né? Então, se esse eixo não for aqui, aí a gente tem o teorema de Bolzano, né? Onde cruza são os valores que são as raízes da função. Beleza? Então, a gente ainda pode dizer que, se a derivada da função preservar o sinal dentro do intervalo, ou seja, se a função for ou crescente ou decrescente, a raiz é única, né? Então, se você só sobe, não tem como você descer para cruzar de novo o eixo, né? Então, isso é fácil de se verificar. E o que a gente vai fazer é estimar esse intervalo pelo esboço do gráfico. A gente vai dar uma olhada no gráfico e vai dizer, rapaz, eu acho que está ali. Beleza? Então, se você plotar o gráfico, onde ele cruzar é onde está a sua raiz. Se você tem, aqui eu botei o Silab, aqui o bicho é antigo, né? Você tem um Silab, você tem um Python, MATLAB, ou seja lá o que for que plota gráficos, é muito simples, né? Você manda plotar o gráfico e olha, rapaz, achei que tá aqui a raiz, né? Eita, plotei o gráfico, mas não tem a raiz aqui não. Plota em outro canto, né? Dá um zoom out aí, né? Plota em mais lugares para ver se você acha essa raiz. Mas, se o negócio for complicado, bem, tem aqui os gráficos, se o negócio for complicado, a gente pode utilizar essa estratégia aqui. Se você, não tenho nenhum software para plotar o gráfico, não, vou ter que fazer o gráfico na mão. E é uma função que é complexa, eu não sei plotar essa função na mão, não. O que é que você pode fazer? Você pode quebrar essa sua função em duas, certo? Então, suponha que a sua função, que é a função difícil, né, que você não sabe plotar, você quebra ela em duas funções menores. Você diz, não, tudo bem, vou chamar essa minha f de x em g de x menos h de x. E o que você quer descobrir é quando f de x é zero, né? Então, está aqui a sua função, f de x, você quer descobrir quando é que ela é zero. E você substituiu sua função f de x por duas. Você torou ela em dois pedaços, em g de x menos h de x. E você quer descobrir quando é que isso é zero. Você passa o h de x para o lado de lá e você fica com g de x igual a h de x. Então, se você plotar essas duas funções, g de x e h de x, plotou uma, plotou outra, aonde elas se cruzarem é o nosso valor da raiz. E aí você consegue dizer, ó, tá por aqui a raiz, né? Você consegue isolar, digamos assim,
essa sua raiz. Todo mundo entendeu o porquê, que é quando os dois gráficos se cruzarem? Vamos fazer um exemplo, para vocês verem como é que funciona. Então, por exemplo, aonde é que está a raiz de e elevado a x menos seno de x menos 2? Concordam que fazer de cabeça o gráfico dessa função aí não é tão simples? Se fosse só uma exponencial, o cabo desenrolava. Se fosse só um seno, o cabo também desenrola, né? Mas você misturou os dois numa coisa só aí, o cabo disse, rapaz, sei não, né? Olhando assim, os dois de uma vez, eu fiquei meio embananado. Então, vamos ver como é que a gente consegue prosseguir nesse exemplo. Então, está aqui a minha função, e elevado a x, menos seno de x, menos 2. O que você vai fazer é quebrar essa sua função em dois pedaços. Por exemplo, assim. E elevado a x mais menos seno de x menos 2. Beleza? Você vai chamar isso daqui de g de x. E aqui você tem duas possibilidades. A primeira é chamar isso aqui tudo de h de x. E quando você passar para o lado de lá, o h de x fica negativo. Ou o material sugere você chamar isso daqui de menos h de x, por exemplo, né? Então, se menos h de x é igual a menos seno de x menos 2, quem é que vai ser h de x? É só multiplicar todo mundo por menos 1, né? Vai ser seno de x mais 2. Concordam? Um outro jeito de você enxergar isso daqui é logo aqui, na sua função original, você botar o menos em evidência. Menos seno de x mais 2. Concordam que eu não mudei nada da função? A função ainda é elevado a x menos seno de x menos 2. E a isso aqui tudo você chama de h de x. Ok? Então, o que importa é que a gente reduziu a minha função f em g de x menos h de x. Então, se isso é igual a zero, você passa o menos h de x para o lado de lá, né? E aonde elas se cruzarem, você vai ter a sua raiz. Aí chega a hora de você fazer o seu plot. Vamos plotar. Deixa eu plotar o e elevado a x em vermelho. Ok? Então, vamos chamar isso aqui Professor? de x. Diga lá. Aí, no caso, o f de x a gente vai botar como zero e vai jogar para o outro lado? Assim, se você quiser deduzir tudo, sim, né? Então, você pode, mas, em tese, isso aí já fez no quadro passado, né? Mas seria, a ideia é essa, né? Você quer descobrir quando é que f de x é zero. Eu torei nessas duas. Portanto, eu quero descobrir quando é que g de x menos h de x é zero. Portanto, eu quero descobrir quando é que g de x é igual a h de x, né? E é por isso que a gente vai plotar essas duas funções e ver aonde elas se cruzam. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui seja 1, 2, 3, né? Menos 1, e por aí vai, né? Algo assim. Como é que é o gráfico em vermelhinho da nossa função g de x, de e elevado a x? Quanto é que é elevado a zero, pessoal? É 1, tá aqui, né? Quanto é que é e elevado a 1? É o valor do e. É 2,7, né? Acho que até perto demais do 3. Por aqui assim, né? Quanto é que vale e elevado a 2? Aí bem, o e de engenheiro é 3, né? Dá 3 ao quadrado, fica 9, né? É lá em cima, né? E para o lado de cá, a gente sabe que o exponencial ele vai chegando cada vez mais perto do nosso eixo, mas nunca toca, né? Ok? Então, ele vem aqui, né? Sobe aqui assim, passa aqui e vai-se embora. Ficou bem mal feito aqui. Vai-se embora aqui, né? Então, tá aí, em vermelho, o nosso gráfico de E elevado a x. Beleza, show de bola. Vamos partir agora para o nosso h de x, que a gente vai plotar em azul. Professor, pode você repetir essa parte aí do g de x? Do plot, você está dizendo? Sim, que o senhor começou a fazer o gráfico dele. Pronto, é simplesmente plotar a função exponencial, né? Então, assim, você já conhece, mas o que eu fiz aqui para auxiliar foi dizer, ó, quando x é zero, e elevado a zero vale 1. Então, vai ter esse pontinho aqui, né?
Quando x é 1, a gente vai ter e elevado a 1, que é o valor do e, que é 2,7. Está ali ele, né? Quando x é 2, é e ao quadrado. Isso dá um número bem alto, né? Quase 3 ao quadrado, vai-se embora aí. E por lado de cá, a gente sabe que ele vai cada vez mais chegando perto do eixo, mas nunca encosta no eixo. Lembrou aí? Entendi, Elevado a x? Entendi, valeu, obrigado. Vamos agora para o seno mais 2, ok? Primeiro você desconsidera esse mais 2 aí, né? Você pensa só no seno. Como é que é o gráfico do seno? Todo mundo sabe, né? Se eu fizer aqui ligeirinho, é algo assim, né? Show? Ele começa em 0, concorda? Seno de 0 é 0. Sobe até um valor máximo de 1. Quando é que ele atinge 1? Em π sobre 2, né? É mais ou menos em 1,5, né? Depois desce e assim vai, né? E o que é que esse mais 2 vai fazer, pessoal? Vai deslocar ele para acima mais 2. Desloca ele para cima 2 unidades. Então, só isso, né? E ao invés de você ir até 1, agora você vai até 3. E ao invés de você descer até menos 1, você desce até 1, né? Concordam? Então, ele começa em 2, né? Seno de 0 é 0, mais 2, 2. Então, ele começa aqui, ó, em 2. Ele sobe até o 3 em 1,5. Ele faz algo assim, né? E depois ele desce, vem até o 1 e assim vai. Show? Aqui para trás, ele faz algo assim, né? E assim. Então, professor, nós vamos ter que trabalhar só com esse intervalo entre 1 e 2, né? Então, olhando aqui pelo gráfico, você nota que... Aí aqui vem. Você falou aí, entre 1 e 2. Você tem certeza disso? Será que o meu gráfico está tão bem feito, né? A ponto de 0 você e 2? saber... Aí, bem, aí o cara diz, né? Entre 0 e 2, acho que... Quando você falou entre 1 e 2, eu fiquei meio assim, entre 0 e 2 eu já tenho certeza. Se você for mais covarde ainda, o cara pode dizer, rapaz, entre menos 1 e 5, né? Aí aqui depende da qualidade do seu gráfico. Esse meu gráfico aqui não tá essas coisas, né? Mas entre 0 e 2, por exemplo, né? Entre 0 e 2, eu acho que deve estar a nossa raiz. E aí? Mas como é que eu confirmo se a minha raiz está aqui, pessoal? Como é que eu posso dizer com certeza que existe uma raiz aqui dentro? Testando os pontos. Se eles tiverem valores opostos, então a raiz vai estar. Perfeito, Miguel. Então, lembrando lá do Bolzano, né? Então, o Bolzano não falou que, dado a função contínua, essa função é contínua ou tem algum salto? E elevado a x é contínuo, né? Seno de x é contínuo, somar uma constante, pelo amor de Deus, né? A combinação de funções contínuas é contínua, então tudo isso é contínuo. Então, será que f de 0 vale quanto? E elevado a 0 dá 1. Menos seno de 0 dá 0. Mais 2, 2. 1 menos 2, menos 1, né? Então, se você jogar 0 lá na minha função, dá menos 1. Quanto é que vale f de 2? Esse eu não vou saber calcular para vocês exatamente. Mas o seno aqui dá no máximo 1. Somando com 2 dá 3. E e elevado a 2 dá muito mais do que 3, concordam? Então, vai ser, próximo de 9, né? 7, cacetada, 8, cacetada, menos, no máximo, uns 3 aqui, né? Se alguém me disser quanto é que vale, eu coloco aqui. Se não, eu vou chutar aqui que é mais 7. Se ninguém disser o contrário, o f de 2 vale 7. Todo mundo está entendendo que 7 não é real, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Professor, Né? Diga lá. eu coloquei aqui, deu 10,29. Ótimo. 10,29. Achei um pouco alto aí, mas... Professor, na hora da prova... Você considerou o sinal aqui? Diga lá. Eu vou refazer aqui. Calcular. Como é que a gente faz para calcular na hora da prova? Sim, pode usar um programa no A minha sugestão, assim, você tem duas opções. A primeira é simulando que você está em sala de aula, então você tem só a calculadora. Demora mais, mas a maioria dos alunos são mais acostumados, né? Mas a minha sugestão é aproveitar que vocês estão em casa, estão com o computador na frente de vocês e usar o Python, né? Professor? Então, você digita isso aqui no Python e rapidamente você acha a solução. Diga lá. Exponencial de 2 deu 7,389. Certo, 7,38, né? E a gente vai subtrair esse valor aqui, seno de 2, lembrando que esse 2 é em radiano, né?
Dá 5,35, professor. Dá Pronto, agora sim. 4,48, professor. Opa, já 2 pessoas votaram em 4,48. Eu vou nessa. O Aqui também. importante é que deu acima de 0. Então, Bem, o que importa, pessoal, é que aqui é negativo e aqui é positivo. Portanto, o f de 0 vezes o f de 2, se os sinais são opostos, a gente tem que a multiplicação dos dois dá menor do que 0, o que confirma que realmente existe uma raiz aí dentro. Beleza? Se, né, o Ricardo tinha dito, né, 1 e 2, Ricardo, e aí? Será que se a gente trocar aqui por f de 1 e f de 2, será que a raiz continua aí dentro? Será que a gente poderia ter sido corajoso o suficiente, né? O gráfico ficou suficientemente bem feito? Quanto é que vale o f de 1 dessa função, pessoal? E elevado a 1, 2,71828, menos seno de 1 mais 2. Professor, aqui deu menos 0,20. Olha aí. Então, veja que a gente quase que erra, né, Ricardo? Então, já estava quase ficando positivo, mas ainda deu. Então, Deu cuidado. 0,7 aqui. 0,7 positivo? Isso. Eita, então vamos lá. Quem dá mais, né? O meu deu O meu menos deu 127. Ou 123. O meu Olha também aí. deu menos Igual da caixa, hein? 0,73. Quem estiver achando os valores errados, descubra aí, pelo amor de Deus, né? Por que que está achando valores errados no momento, que é para na hora da As prova. Mas eu parentes, acho, né? O eu acho que é aquele menos sinal ali, viu? 1, 2, Eu acho que a galera tá calculando aí, não tá em radiano, não, viu? Outro É, está pode ser o colocando os radiano. parentes no lugar correto, professor. Pode ser o parênteses aqui, né? O mais 2 está somando depois, né? Não sei, né? Aí vejam vocês aí, né? Professor, porque é 2,7, é menos 2 fica 0,7. Sendo de Perfeito. 1 é bem baixinho, então fica 0,7 provavelmente. Bem, eu não vou nem discutir, né? Seno de 1 aqui dá 0,8. Aí, esse 1 é em radiano, muito provavelmente em radiano, né? Porque se fosse em grau, aí sim, ia dar um valor bem pequenininho, né? Então, se lembre que é tudo em radiano na disciplina, né, pessoal? Atenção aí, né? Então Bem, foi isso que eu errei. pronto. Mais Eu uma botei em vez, grau. o que importa aqui é que aqui é sinal negativo, aqui é positivo, portanto, tem uma raiz aí dentro. Mas veja que aqui é quase que dança, né? Então, era prudente realmente a gente ter sido covarde o suficiente para escolher esse intervalo entre 0 e 2. Mas o que importa é que a gente conseguiu isolar a raiz aí. Beleza? Usando o Scilab é bem mais fácil, né? Ou o Python, né? O cara plota o gráfico e até vê, né? A raiz está em 1, alguma coisinha aqui, né? Mas aí também é fácil, né? Façam essa primeira aí, pessoal, só para a gente poder prosseguir. Essa é ligeira, né? Terminaram? Então, a gente tem a Emily perguntou se a plataforma LOP gera os gráficos, né? Não, Emily. A LOP lá está interessado só no resultado de texto lá, né? Então, para gerar o gráfico, você tem que usar o colaboratório lá, né? O Colab Educ, né? Que a gente viu no nosso tutorial, na primeira aula que a gente gerou, né? Gerou os gráficozinhos legais. Então,
se você fizer aquele esquema, né, de dividir em duas, está aqui a g de x, vou fazer um gráfico aqui do x ao quadrado, bem ligeiro, e está aqui o outro, é seno de x mais 1. Então, começa aqui e faz assim, e do lado de cá faz assado. Então, fazendo bem ligeiro, está aí, né? Entre 0 e, sei lá, 5 tem uma raiz, e entre 0 e menos 5 tem outra, né? Tem duas raízes aí que a gente achou, né? Sendo bem covarde, né? O meu gráfico aí está bem mal feito. Entre 0 e 5. Beleza? Fácil, né? Um outro jeito de você tentar achar a raiz, pessoal, se você tiver com mais preguiça ainda de fazer gráfico, é você fazer uma tabela. Então, não olhem para o gráfico aqui, não. Está aqui uma função qualquer, e está aqui uma tabela dos valores dessa função nesse intervalo aqui. Onde é que está a raiz aí? Me digam aí, onde é que vocês estão vendo a raiz? 17,7, mais ou menos. Sem olhar o gráfico, sem olhar o gráfico. Olhem só para a tabela, né? O valor mais próximo seria o 18. Ó, em 15 está positivo, né? Ó, 5, em 16 está positivo. Em 17 está positivo. Em 18 está negativo. Portanto, onde é que é garantido existir uma raiz? Entre 17 e 18. Entre 17 e 18. Trocou de sinal? Pelo menos uma raiz tem aqui. Então, se você tiver com preguiça, né, fizer uma tabelazinha, aonde a tabela trocar de sinal, tem uma raiz, pelo menos uma, ali dentro. A tabela só não é tão interessante, porque às vezes você faz uma tabela e você, sei lá, né? Quanto é que a função vale em 0, agora em 1, agora em 2, e está sempre positivo, 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 o cara fica meio perdido, né? Vai ver que a raiz está lá em 1000, você está lascado, né? For usando. Quando você parte dos gráficos, você nota claramente, de novo, peraí, estou vendo que essa função aqui só vai cruzar o eixo x, né? Lá para frente, né? Então, se você conseguir ter alguma ideia gráfica, é um pouco melhor. Beleza, pessoal? Bem, os métodos gráficos, eles são limitados, né? A precisão é pequena, né? Limitada à sua análise visual, né? A qualidade do gráfico que você fez. E, além do que, para usar o computador para fazer isso é difícil, né? Então, seria até algo já um pouco mais de inteligência artificial, né? Você dizer, ó, descubra onde é que as duas funções se cruzam, né? Faça o gráfico, ou tore em duas, né? Ou algo assim, né? Ou, no mínimo, divisão computacional, né? Bem, a gente quer processos muito simples, né? Que a gente consiga fazer num computador muito, muito simples e que funcione e seja mais ligeiro e etc e tal. Por isso, a gente vai ver o nosso primeiro método, a computação numérica começou, que é o método da bisseção. Se você entendeu bem direitinho o teorema de Bolzano, você já entendeu o método da bisseção. Vamos falar a respeito dele aqui. Então, vamos lá. Suponha mais uma vez A, B, e eu não vou fazer o gráfico agora, não. Certo? Então, a gente não sabe como é que é o gráfico, né? Não sabe, foi uma função difícil aí que eu dei para vocês. Só que eu disse, ó, faça o f de A aí, né? A gente fez o f de A, isso deu menos, seja lá o que for, tá bom? Tasca aqui, né? Depois, você vai e faz o f de B. Aí isso deu mais alguma coisa, você vai e tasca aqui. Portanto, a raiz, com certeza, está entre A e B, concordam? No mínimo, existe uma raiz aí. O Melvin está perguntando aí os gráficos no Python. Lá no tutorial tem tudinho, Melvin. Se lembra lá, né? Era matplotlib, né? Mas olha lá no tutorial que a gente fez, né? Na primeira aula do laboratório, não sei se você estava, né? E entra lá no tutorial que tem lá, ensinando bem direito. Professor, só mencionando isso rapidinho, você teve laboratório essa semana? Não. Lembrando que a gente tem né? laboratório semana sim, semana não, né? Ok. E se tiver qualquer dúvida, é só entrar, né? Na primeira aula da gente, no SIGA A, tem lá calendário. Você entra aqui, tem um calendário da parte teórica. E na terceira página tem o calendário de todos os laboratórios, né? Ok, perfeito. Então, a data aqui, né? Eu disse que a gente tem laboratório semana sim, semana não. De vez em quando acontece que tem um laboratório grudadinho no outro. Então, atenção, vejam lá, né? No calendário. Eu aviso, né, por via das dúvidas, mas a gente vai ter aqui dia 25 tem um, dia 2 tem outro, né? Acho que é a única vez que acontece um coladinho aí. Vai ver.
Então, vamos lá. Todo mundo de volta aqui ao método da abscissão. Vamos prestar atenção, pessoal, que ele é muito fácil. Prestem atenção para a gente matar o método da abscissão. Todo mundo entendeu que tem uma raiz aqui dentro, concordam? Beleza. Aí eu chuto um outro ponto qualquer aqui, ó. Vou chamar esse ponto de C. Certo? O C está dentro do A e B. Ok? Aí você diz, tá bom, vou fazer o F de C. Faz o seu F de C e ele deu menos tcharará. Alguma coisa aqui assim. Onde é que está a raiz? Ela está entre A e C ou está entre C e B? Entre C e B. Por quê? Porque troca o sinal. Porque troca o sinal, né? Então, F de C vezes F de B é negativo, né? Por quê? Porque um é negativo, o outro é positivo. Quando você multiplica sinais opostos, dá sempre negativo, né? E isso garante que o nosso intervalo está entre C e B. Concorda? E aí, depois disso, já perceberam que eu posso continuar chutando valores e diminuindo esse intervalo tanto quanto eu quero? Como é que a gente prosseguiria agora? Você ia chutar outro valor aqui, né? Média. Chama de D, por exemplo, ok? Por enquanto a gente está chutando valor em qualquer canto, né? Chama de D, ok? Para não ficar essa confusão de, eita, foi C, depois D, depois E. Aí vocês dizem, peraí, apaga esse A e bota o A aqui e chama esse aqui sempre de X. É o ponto do meio. Todo mundo entendeu aí, né? Só a renomenclatura para a gente não ficar gastando letras aqui, né? Então, eu sei que F de A, então, com os novos nomes, né? F de A vezes F de B é menor do que zero. E o que importa agora é a gente experimentar quanto é que vale o nosso F de X, né? Então, o F de A é negativo, o F de B é positivo, e o nosso F de C, ele é positivo ou negativo? Se ele for positivo, a nossa raiz está entre A e X. Se ele for negativo, está entre X e B. Ok? Então, se F de A vezes F de X for menor do que zero, a raiz está entre A e X. Se F de B vezes F de X for menor do que zero, a raiz está entre X e B. Concorda? E se a gente for repetindo esse processo, a gente vai esmagando a nossa raiz. Está aqui o exemplo visual. Então, A é negativo. B, a função é positiva. Então, tem pelo menos uma raiz aí dentro. A gente tora aqui em algum lugar e olha o valor da função. O valor da função aqui é positivo. Ou, desculpe, negativo. Portanto, a raiz está daqui para frente, né? Aqui está fácil que a gente está vendo a função, né? A gente sabe que a raiz está aqui. Mas note que aqui tem um valor negativo, aqui tem um valor positivo, portanto, está aqui. E a gente vai sempre diminuindo esse intervalo, ok? Aí, bem, o nome do método é bisseção. Por que o nome do método é bisseção? Aqui, no quadro, eu estava torando em qualquer canto. Qual é o canto que você pode escolher para torar de forma que esse intervalo diminua o mais rápido possível? No meio. Mesmo no meio, né? Qual é o meio entre A e B? É a média deles, né? A mais B sobre 2. Isso aqui é a fórmula da bisseção, porque você tora no meio. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aí o método da bisseção? Sim. Professor, o senhor vai dizer quantos algarismos significativos o senhor quer cada erro? O senhor vai deixar explícito, né? Vamos. A gente discute isso, a aula que vem a gente vai discutir um pouquinho, né? Mas nos nossos exercícios e questões, né, de avaliação, etc., a gente sempre diz, e se não disser, é o cabo que escolhe, o que ele escolher está escolhido. Se ninguém falou nada, né? Beleza? Certo. Então, pessoal, como é que é o método da bisseção? Falando aqui um pouco mais algoritmicamente, né? Primeiro, você acha o intervalo, que tem uma raiz, intervalo AB, você tora ele no meio, então x é igual a A mais B sobre 2. Se, ele diz assim, se o x for uma solução aceitável, você para, vamos discutir isso na próxima slide. Se não, você usa o teorema de Bolzano para descobrir se a raiz ficou do lado de cá ou do lado de lá, né? Você torou em dois intervalos, A até X e X até B.
Você usa o teorema de Bolzano para descobrir se o bicho está entre A e X ou entre X e B, e continua mandando ver até chegar a hora de parar. Beleza, pessoal? Muito fácil, né? Não tem mistério, concordam? Alguma dúvida até o momento? Já a gente faz um exemplo, né, para vocês entenderem numericamente, né, como é que o negócio funciona. Agora vamos discutir essa história de quando é que para. O que é que vocês acham? A gente quer achar a raiz da função. Quando é que tá bom? Quando esse erro for menor do que o algarismo significativo, né, no caso. Aí você tá se adiantando, digamos assim, né? Você tem toda a razão, está tudo correto, né? Mas você já está, né? Quando esse erro, não sei o que lá, você já foi lá para frente, né? Qual é o objetivo aqui, né? Achar a raiz. Achar a raiz é descobrir qual é o psi, né? Ou o x, seja o que for, que dá zero, né? Então, que tal a gente parar quando der zero? Certo? Beleza? Vamos supor que você fez uma equação e que a raiz seja π. Ok? Quando é que quando o f de π vai dar zero, né? Aí você chuta aqui, né? Tá lá a sua função, tá aqui a raiz mesmo, π, né? Ela faz algo assim. Você chuta lá o seu A e o seu B. O seu A vale 1, sei lá, o seu B vale 4. Quando é que a gente, usando o algoritmo da bisseção, torando no meio e assim vai, quando é que a gente chega em π, exatamente? Nunca, né? π tem infinitas casas decimais, infinitos algarismos significativos, nunca se repete, né? Então, por esse procedimento aí, você vai ficar, né, torando o negócio, né, zilhões de vezes e nunca vai chegar exatamente na sua raiz. Então, quando você for testando aqui, né, o seu x, né, então você vai torando no meio, vai gerando x, etc. Ele nunca vai dar exatamente zero, vai dar 0,01, vai dar 0,00037, mas zero mesmo nunca dá. Então, parar só quando dá zero não dá certo, né? A gente pode nunca chegar, né? Então, qual é uma estratégia um pouco mais inteligente? É parar quando é pequeno, né? Ok? Então, se o seu f der menor do que um valorzinho pequenininho é, você para. Por exemplo, menor do que 10 a menos 5. Então, é a raiz. Rapaz, não, mas está bem pertinho, tá? Está dando 0,000, tá ali pertinho, né? Concorda? Beleza, pessoal? Esse critério de parada aí é o critério de parada que a gente chama de análise do valor da função, que é o mais lógico de todos. É quando o valor está dando bem pequenininho. Lembrando que se der menos 0,0001 também está valendo, né? Então, não importa se ele é positivo ou negativo. Por isso, a gente bota esse valor absoluto aqui, né? Ok? Bem, esse critério, apesar de ser o mais que faça mais sentido, né, para a gente, ele é perigoso. Bastante perigoso. Por quê? Tem funções que elas crescem muito rápido ou que elas, ao contrário, que elas são sempre já pequenininhas, né? Então, tem um exemplo aqui de um gráfico, a raiz mesmo é 2. Se você for para 2,1, isso é esse x elevado a quinta menos 32. Se você andar só um pouquinho para longe da raiz, o valor já sobe bem muito. E nesse aí você está lascado, né? Ou tem funções que elas são sempre pequenininhas. Por exemplo, x elevado a 0,1 menos 2. Se você chutar qualquer valor de x aqui, ó, esse outro exemplo aqui, né? A raiz mesmo de verdade está aqui em 1000. Se você for para 1500, a função dá 0,0 alguma coisinha, né? Você está errando. A raiz é 1000. Você foi bater em 1500, está longe para caralho da raiz e o valor está dando bem pequenininho, né? Imagina se você for para 1010. 1010 dá um valor bem pequenininho, né? Então, a gente não usa esse tipo de critério aqui, que seria o mais legal, ok? O mais intuitivo. Bem, se não usa esse tipo de critério, qual é o critério que a gente usa? A gente usa a noção de convergência, pessoal. Então, é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que você está resolvendo lá o seu problema, né? Tem aqui o seu A igual a 1, seu B igual a 4, e você acha o x aqui, né? Então, nesse primeiro exemplo, vai ficar 4 mais 1, o nosso x deu 2,5.
E aí você escolhe, né? Aquela história, né? A raiz está aqui ou está ali, né? Está aqui ou está aqui. Você escolhe de forma correta, acha de novo um x. E assim vai. Se você produzir uma lista desses x que você está achando, o primeiro foi 2,5, depois vamos supor que eu estava mais para cima, ele foi bater em 3, alguma coisa, e você vem andando, e você nota que o x depois deu 3,04, depois deu 3,039, depois deu 3,0387, e você nota que o x está se aquietando perto de 3,030 alguma coisa. E nesse momento é que você diz, eu vou parar e vou dar esse valor aí como sendo o valor da nossa raiz, certo? Quando é que você sabe que ele está suficientemente, né, mexendo pouco? É quando dois valores consecutivos andaram bem pouquinho. Tem esse delta aqui pequenininho, ok? Então, se esse aqui é o x da primeira iteração, x1, x2, x3, x4, x5, né? Esse daqui é o x de k, esse aqui é o x de k mais 1. Então, quando o x de k mais 1 menos o x de k em módulo for menor do que um valor pequenininho, você para, ok? Então, resumindo, quando se aquietou, né? Então, normalmente a gente usa esse critério, que é o que a gente chama de erro absoluto. Quando dois valores consecutivos estão muito próximos um do outro. Ou você pode usar o erro relativo, que ele leva em consideração ainda, né, a magnitude aí dos números. Se o número for pequeno, né, ele divide pelo número atual e por aí vai. Isso, no caso, o valor da metade. Esses x são os valores das metades que a gente vai obtendo. Bem, o último critério é o número de iterações. Por quê? Dois motivos. O primeiro, você pode ter errado aí os cálculos, aí você vai ficar feito doido fazendo um monte de iteração, né? Não dá certo, né? E outro, um pouco mais sério, né? Falando aqui em termos de engenharia, pode ser que o usuário requisitou uma precisão muito boa no mini teste aí de dados. Nas provas eu sempre digo, faça no máximo 3 iterações, né? Para o cara não ficar fazendo um bocado de coisa feita besta. Então, vamos supor que você fez um piloto automático lá no avião e você exagerou. Você disse, rapaz, eu quero descobrir qual é o valor do ângulo aqui dos flaps do avião, no piloto automático, eu quero com uma precisão fuderosa, né? E em determinado momento o avião está lá voando, o piloto aciona o piloto automático e o piloto automático começa a perguntar lá, né? Fazer os cálculos, né? Vou calcular agora os ângulos do flap, né? Aí calcula e acha com uma determinada precisão. Tá bom, tá não, quero mais. Acha com outra precisão. O avião começa a cair e diz, não, peraí que eu estou calculando os flaps. Tá? Vai vir um negócio fuderoso, segura a onda aí. E o avião vai caindo e diz, não, peraí que o bicho está calculando aqui, mas quando vier vai ser show. O avião explode e o bicho não achou o diabo do ângulo com a super precisão que ele queria, né? Então, por causa disso, a gente coloca esse número máximo de interações. Ele diz, olha, você quer com um ângulo fuderoso? Quer? Mas faça no máximo 100 interações, senão o avião cai, né? Dá tempo aí, né? Então, depois de 100 interações, ele diz, rapaz, não achei não, tá aqui o que eu tenho, vê se é bom para tu. E bem, vamos botar aí e ver se o avião não cai, né? Se não dá bronca. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo agora? Então, no exemplo, vou pular isso aqui, no exemplo vai ficar tudo muito claro o que é que a gente está fazendo. Vocês vão ver que não tem mistério. Então, vamos lá. Vamos achar a raiz de x ao cubo menos 10. Aí você pode dizer, professor, essa aqui eu sei fazer na calculadora. Ótimo, parabéns, né? Mas a gente vai usar o método aqui para praticar, né? É até bom a gente saber o valor real, né? Essa é uma função fácil, tem solução analítica e etc. Mas a gente vai usar uma função simples mesmo, que é para a gente poder saber se o negócio está funcionando ou não. Eu poderia ter colocado uma outra bem difícil aqui, né? Só para complicar a sua vida, mas não é o caso. Então, vamos achar a raiz dessa função, x ao cubo menos 10. E ele diz aí, ele foi nosso camarada, e ele disse que a raiz estava entre 2 e 3. A gente vai começar, pessoal, checando se ele falou correto. Será que f de 2 vezes f de 3, será que isso é menor do que 0? Se não for, já começou errado, né? Rapaz, tem raiz aí não. Ou pelo menos não garanto que existe uma, né? Pode até ter. Né? Então, imagine aqui, né? Entre A e B aqui tem duas raízes, né? Mas, usando o método de Bolzano, a gente não garante ter nenhuma, né? Então, cuidado com isso aí, né? Se os sinais são opostos, você garante que tem raiz. Se os sinais não são opostos, você disser não. Ela pode ter ido reto aqui por cima, ou pode ter descido e subido de novo, né? Pode ter uma regra de raiz, mas não garanto, né? A gente só vai trabalhar quando a gente garantir.
Beleza? Então, será que isso aqui acontece? Bem, 2 ao cubo dá 8. Menos 10. Menos 2, né? 3 ao cubo dá 27. Menos 10, 17. E realmente isso é menor do que 0. Oba! Beleza. Tem raiz aí dentro, né? Dá para a gente começar a brincadeira. Vamos para a nossa primeira iteração, ok? Primeira iteração. Vamos calcular o nosso x1. O x1 vai ser A mais B sobre 2, sempre, né? Ou seja, 2 mais 3 dividido por 2, que é 2,5. Beleza? E aí, será que f de 2,5 vezes f de 2 é menor do que 0? Então, vamos substituir 2,5 na nossa função, ok? E descobrir quanto é que vale isso daí. Então, se você jogar 2,5 na Pode descartar já. Oi? Pode descartar porque... Ah, não, pode não. Diga aí, diga aí. Então, vamos lá. Quanto é que dá f de 2,5? Dá 5,625. 5,625. 5,625, vou botar 5,62, ok? Esse daqui a gente já até andou fazendo, né? Ó, tá aqui, ó, é menos 2. Portanto, isso é sim menor do que 0. O que é que significa? Que a raiz está nesse intervalo aqui. 2 e 2,5. Todo mundo concorda? Então, se a gente obteve aqui sinais opostos, quer dizer que a raiz está aí dentro. Beleza? O outro não vai dar não, né, professor? Porque vai dar 5,62 mais 17, ou vezes Exato. 17. Então, em tese, sempre, a não ser que você acerte exatamente na raiz, alguma coisa do estilo, mas se um deu errado, o outro vai... Se um deu certo, o outro vai dar errado. Então, o normal, a gente tem o if else lá no método da bisseção. A gente não precisa nem testar os dois. Se um deu errado, é porque está no outro. Se você garante que tem a raiz no intervalo, se ele não funcionou, né? Se você torou no meio e não está no primeiro pedacinho, é porque com certeza está no segundo. Então, a gente sempre só testa um. Mas, se você quisesse testar, né? 5,6 vezes 17 dá positivo. Então, não está, né? Beleza? O Rafael Nunes pediu para repetir. Vamos lá, Rafael. Então, você entendeu que a gente quer achar a raiz dessa função, x ao cubo menos 10, né? Entendeu que existe uma raiz entre 2 e 3? E por quê? Sim. Pronto. Então, isso foi dado para a gente, né? Mas a gente confirmou. Como é que funciona o método da bisseção? A gente vai torar esse intervalo 2 e 3 no meio. Qual é a metade entre 2 e 3? 2,5, né? Aí o que a gente fez foi isso. Está aqui o 2, está aqui o 3, a gente torou aqui no meio 2,5. E agora o que eu quero saber é, a raiz ela está aqui ou ela está ali? Onde é que a gente garante que existe uma raiz? É entre 2 e 2,5 ou entre 2,5 e 3? Vamos usar o teorema de Bolzano mais uma vez. A gente sabe que a função em 2 ela é negativa. Então, era algo que estava abaixo do... Sabe que em 3 é positiva. Vamos calcular em 2,5? Em 2,5 deu positiva, né? Ó. Deu 5,62. Deu algo aqui em cima. Portanto, a função deve fazer algo assim, né? E ela cruza, então, o nosso eixo x entre 2 e 2,5. Como é que a gente confirma isso só matematicamente? É só fazer f de 2,5 vezes f de 2, né? Então, f de 2 é menos 2. F de 2,5 é 5,62. E se você multiplicar 5 vezes menos 2, isso dá algo negativo. Vai dar menos 10, né? E isso confirma que existe uma raiz aí. Beleza? Sacou? Certo. Professor, No caso, se não tivesse, o senhor ia fazer para o outro intervalo já, né? Se não tivesse, a gente poderia fazer para o outro. Ou, se você se confiar que você não fez nenhum cálculo errado, você diz, não, está no outro. Se não está nesse, está no outro. É garantido, né? Mas, né, se não tivesse, você fizesse aqui, né? F de 2,5 vezes F de 3. Nesse caso, né, está dando 5,62 vezes 17. Isso é positivo. Portanto, não está aí, né? Beleza? Sempre tem que ser menor que 0, professor? Sempre tem que ser menor que 0. É o Bolzano, né? Certo. Bolzano diz No isso, caso, né? tipo, se o primeiro teste foi dar errado, então com certeza vai estar no outro lado, porque a pessoa já sabia que estava dentro do intervalo. Do intervalo. Já Você sabia já que sabe... estava entre 2 e 3. Isso. Né?
Basicamente, né, se você sabe que a raiz está entre A e B, isso significa que se o f de A é positivo, o nosso f de B é negativo. Se o f de A é negativo, o f de B tem que ser positivo, concorda? Ou acontece esse caso, ou acontece esse outro, concordam? Se o ponto X que você achou no meio, se o f de X for positivo, se positivo vezes positivo dá positivo, só não está entre A e X, com certeza vai estar entre B e X, porque B é negativo, né? Então não tem ponto correr, entendeu? Se você considerar outro caso, f de X e f de B é positivo, vai estar. Então, não tem ponto correr, né? Se uma multiplicação deu maior do que zero, a outra com certeza vai dar menor do que zero. Não tem, se você prestar atenção nisso, você vai ver que se ele não está aqui, ele está ali, com certeza, né? Vamos para a segunda iteração, e eu vou deixar um espacinho branco aqui, para vocês vão entender. Segunda iteração. Então, na segunda iteração, a gente vai mais uma vez calcular o nosso x, a gente vai chamar aqui de x2. Isso vai ser também A mais B dividido por 2, então 2 mais 2,5 dividido por 2, que é 2,25. Ok? Aí vem, será que a minha raiz está entre 2 e 2,25? Será que isso é menor do que zero? F de 2 a gente já viu que é menos 2. E F de 2,25. Então, quanto é que é 2,25 ao cubo? 2,25 ao cubo, menos 10. Segundo o Silab aqui, isso dá 1,39, né? 1,39, que é realmente menor do que zero. O que é que isso nos diz? E talvez você tenha que fazer outra interação. Que a raiz está aí. Que a raiz está aqui, né? Então, a raiz está entre 2 e 2,25. Aí você diz, eita, mas e a história de parar, professor? Quando é que a gente vai parar? Bem, vamos calcular aqui, né, o nosso erro. O erro vai ser igual a, em módulo, o nosso x2 menos o x1, não é? Ou seja, isso é 2,5 menos 2,25, né? Em módulo, né? Que é igual a 0,25. Está na hora de parar, aí você volta aqui no enunciado, e o enunciado dizia assim, faça isso com o critério de parada sendo o erro absoluto menor do que 0,1. Deu 0,25. Isso é menor do que 0,1? Não, né? Isso é maior do que 0,1, portanto, devemos continuar. Continua aí o procedimento. Beleza, pessoal? Veja que aqui, nessa primeira iteração, a gente não chegou a calcular o erro. Como é que seria a fórmula do erro aqui? x1 menos x0, concorda? Na primeira iteração. Só que a gente começou, a primeira iteração foi x1. Não existe x0. E aí? Quem é que a gente pode colocar no lugar de x0? O outro valor lá. O outro valor. E qual dos dois? Qual que a gente tem que escolher? 3. Isso. 3. Quem vota em 2? Cádio já votou no 2. E aí, quem ganha? Ganha o 3. Você pode repetir aí, professor? O x0 é o 3. O x0 aqui, né? Ó, na primeira iteração, né? A gente começou o problema aqui, né? Aí disse, ó, a raiz está entre 2 e 3. A gente calculou o x1, deu 2,5, fez as contas, chegou no erro. O erro é o x atual, que é o x1, menos x0, que é o x anterior. Quem é esse x0? Não teve a 0ª iteração, né? Portanto, esse x0, ele pode ser ou 2 ou 3. Qual dos dois a gente tem que escolher? Ah, tem que ser menor do que 0,1, né, professor? O erro tem que ser menor do que 0,1, né? No momento aqui a gente fez, deu 0,25, né? É o erro, né? Não é o x, né? Não, estou falando do outro. O outro é. Isso, tem isso. Tem que ser menor do que 0,1, então tem que ser o 3. Tá, né? O material aqui, o material falou que o erro tinha que ser menor do que 0,1 aqui, né? E ainda não foi, né? Então, pessoal, e aí? Qual escolher? 2 ou 3?
Tanto faz, homem, deixem de briga. Vai dar meio para o erro para cada um. Acabei de fazer os dois aqui. Dá meio para Tanto cada. faz, deixem de briga, né? Mesmo no meio, o X dá no mesmo, certo? Se fosse erro absoluto, aí poderia dar uma diferençazinha. Mas mesmo assim não existe nenhuma regra para você escolher. Escolhe qualquer um dos dois, né? Então você pode chutar aqui, né? Vou botar X no menos X, né? Você vai Então, chutar, né? eu tô com um CAD aí para ser 2-2. Né? Eu e ela. Pronto. Então vai ser 2,5 menos 2, que dá 0,5. Portanto, ainda não está na hora, né? A gente tem que continuar e fomos para a segunda iteração, vimos que ainda tinha que continuar. Aí vamos lá para a nossa terceira iteração, né? Terceira iteração. O nosso x aqui vai ser 2 mais 2,25 sobre 2, que é 2,125. Beleza? Aí vamos lá, vamos ver onde é que está a nossa raiz. Será que a raiz está entre 2 e 2,125? Então, será que f de 2 vezes f de 2,125, será que isso é menor do que zero? O f de 2 é menos 2, isso a gente já sabe faz tempo, né? E o f de 2,125 é menos... É menos, é? 0,40. Menos 0,4. Eita, deu maior do que zero. Deu certo, não. O que é que isso significa? Que vai estar no outro intervalo. Eu vou até fazer assim. Isso significa que não está entre 2 e 2,125. Isso não está aqui. Portanto, se não está aqui, só pode estar entre 2,125 e o outro pedaço, que era 2,25. Beleza? Fácil, né, pessoal? E o erro aqui? O erro vai ser o nosso x3 menos x2 em módulo, né? Então, é 2,125 menos 2,25. Isso dá 0,125, né? Estamos quase, né? Tem só mais uma iteração aí, né? Aqui, né? Ainda é maior do que 0,1, devemos ainda continuar, certo? Aí vamos para a nossa quarta e última iteração. Quarta iteração, x4. Então, vai ser a média entre esses dois rapazes aqui, 2,125 mais 2,25 sobre 2. E isso nos dá... Dá quanto, hein? 2,1875. 1875. Foi mais preciso que todo mundo aí. Será que a nossa raiz está entre 2,125 e 2,1875? Será que isso é menor do que zero? Bem, f de 2,125, isso a gente já viu que dava menos 0,4, né? Está ali ele, né? E f desse caba novo aqui dá 0,46, segundo o material. Portanto, é menor do que zero. Portanto, a nossa raiz está aí, né? 2,125 e 2,1875. Vamos para o nosso erro? É só subtrair o 2,125 menos 2,1875, e isso em módulo, e isso dá 0,06, que é menor do que 0,1. Portanto, parou. Oba, parou, finalmente. Ninguém leu meu parou não aí, mas não parou de felicidade. E acabaram-se as minhas iterações, pessoal. Atingimos a precisão que a gente queria. Beleza? Todo mundo entendeu? No final das contas, a gente achou isso. Cadê a raiz? Está aqui, ó. Concordam? Só desce só um pouquinho a tela para me ver o erro. Só uma coisa, professor.
Ele pediu para o senhor descer um pouquinho para ver o erro aí. Deu para ver agora? João? Vejo só a metade. Tem aquele macete, não, que a galera diz de tirar aí a... Aí eu consigo ver agora. Professor, no X4 ali, quando o senhor calculou... Peraí, professor, só um minuto. Certo. Deu logo um grito para calar a boca. Depois ele volta. Foi isso mesmo, professor. No caso ali do X4, quando o senhor desconsiderou o intervalo, porque o senhor vinha fazendo sempre com 2, né? 2 mais alguma coisa. É quando o senhor viu que o erro tinha dado maior, o senhor fez aquele rolezinho, né? Porque era pular para o próximo ponto. Não sei se você entendeu. Deixa eu mostrar aqui no material, né? Então, a gente começou entre 2 e 3. A gente torou no meio, que é 2,5, e viu que a raiz estava entre 2 e 2,5, certo? Isso, essa parte aí. Depois, a raiz estando entre 2 e 2,5, a gente torou 2 e 2,5 na metade, que é 2,25, e viu que a raiz estava entre 2 e 2,25. Depois, a gente torou esse 2 e 2,25 no meio, isso dá 2,125, e viu que a raiz estava entre 2,125 e 2,25. Isso foi porque Bolzano falou para a gente que ela estava aqui. A gente se livrou desse 2 aqui, não foi nada a ver com erro, nem nada, não. Foi Bolzano que disse, ó, tá aqui. Sacou? O professor tem que consertar aí depois o slide, que tá 0,5 menor que 0,2, né? Não é 0,1 o erro? Aqui? Não, no anterior, professor. Lá embaixo, ó, do lado de continue. Isso aí. Aqui é perguntando, não, ó. Não, mas não é 0,1 o erro? Mas eu estou perguntando, né? Eu tô perguntando, 0,25 é menor do que 0,2? Mas não é 0,1, macho, o erro? Mas aqui é uma pergunta, né? Eu posso perguntar se 0,25 é menor do que 0,2? Não é assim que eu pergunto, não, ó. Aí você diz, não. Aí continua, entendeu? Mas nesse caso aí, ele tá perguntando assim... Mas se fosse 0,2... Entendeu? Ia ser menor e ia estar errado. É o que ele tá falando. Onde é que tá o erro aí que eu não vi? Se fosse 0,15, por exemplo, o erro ali deu 0,15. É menor do que 0,2. Mas ia estar errado, porque a questão não, tá certo, tá certo. O problema é o 0,2 aqui, né? Isso. Não, beleza. Me desculpe. Tá errado aqui, né? Exato. Beleza, aqui é que é 0,1. Pronto, depois eu vou ajeitar aqui. Muito bem observado. Mais alguma dúvida, pessoal, em relação ao método? Aí, como a gente sabe o valor exato? Aí vamos lá, né? Aí você terminou, aí você disse assim, rapaz, minha raiz está entre 2,125 e 2,18. Aí o seu chefe lá disse, me diga aí, né, qual o valor, né? Eu tenho que botar aqui na máquina aqui, né? Eu lhe contratei como engenheiro e eu estou querendo saber qual o valor que eu vou digitar aqui nessa máquina aqui. E aí, o que é que você disse para ele? Eu não sei. Aí os valores desse intervalo não vai dar certo. Você podia ser teimoso e você dizer assim, eu usei o método da bisseção é um método intervalar, e ele só diz esse intervalo. Aqui o senhor escolhe o que você quiser aqui dentro. Aí o chefe diz, não, me diga um valor. E aí, você diz o quê? Bota tudo metade seção desse daí, a metade. Pronto. Podia ser a metade, né? No meio. No meio, né? Mas aí não dá vontade de continuar, não. Aí você faz a metade, né? Então, 2,125 mais 2,1875 dividido por 2, isso dá 2,1 não sei quanto. Aí você fala, já fiz a metade, peraí, deixa eu fazer o Bolzano aqui, né? O F de um, né? Vezes o F do outro, vamos... Não, já atingi a precisão, não quero fazer mais trabalho nenhum, não. É só escolher um dos dois valores, pessoal. Normalmente, a gente escolhe o último que a gente obteve, que foi esse, ó. Não já atingiu a precisão que o chefe pediu? Dá até vontade de fazer a média de novo aqui. Não, tá bom, é o X4 aqui. É o 2,1875. No caso, foi esse de cima aqui, porque nesse exemplo a gente bateu nele, né? Poderia ter sido esse, se a gente tivesse vindo por outro caminho, né? Mas vai ser um desses dois que a gente vai fornecer como resultado final. É sempre o último X4 lá, né? Deu um erro menor? Tá aqui. Isso. É esse último que a gente obteve. Poderia ter sido outro? Pode. Poderia ter sido no meio? Pode. Mas, normalmente, a gente dá esse daqui. Beleza? Beleza, pessoal?
Aí aqui só um último detalhe. Você pediu com erro absoluto menor do que 0,1. Isso significa que você está acertando uma única casa decimal, né? Aí só para você não dizer para o chefe, a raiz é 2,1875, ele achar que você achou uma bicha fuderosa, aí você diz, é 2,2, né? Arredondando para uma casa decimal, que foi o que você pediu, é 2,2. Então seria uma resposta mais honesta, né? Usando só essa única casa decimal que você achou. Beleza? Tá na vez de vocês, pessoal. Eu quero que vocês calculem a raiz dessa equação zona aí. Dê pelo menos 5 minutinhos? Dou bastante. Eu estou vendo aqui, dependendo das turmas, eu vou mais ligeiro ou mais devagar, né? Essa gosta bastante de perguntar, né? Não estou reclamando, acho bom, né? A gente vai um pouco mais devagar. Eu estou vendo que a gente não vai conseguir fazer o mini-teste hoje. Já são 10h17. Eu acho que ao terminar esse exercício, vocês não vai restar tempo. Se tiver, a gente faz. Se restar uns 10 minutos ainda da aula, a gente faz, né? Se não, a gente deixa o mini-teste para a aula que vem. Vamos observar aí as dúvidas de vocês, né? Então, vamos lá. Façam esse exercício 1 aí e vamos ver se a gente tem tempo de fazer o mini-teste ou não. Esse não deu nem intervalo? Deu não. Esse aqui não foi seu colega, não. Não dá nem o intervalo. Então, a primeira coisa a fazer aí é isolar a raiz. Tem que descobrir onde a raiz está. Ou fazendo algum gráfico, ou fazendo uma tabela, né? Aí é com cada um. Arnaldo ficou triste, né, Arnaldo? Vamos lá, né? Talvez dê tempo, né? Se vocês resolverem aí em menos do que 12 minutos, dá tempo. Se não, a gente deixa para a aula que vem. Vamos observar. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês acharem o intervalo onde está a raiz. Aí a gente já discute o intervalo. Depois, todo mundo com o mesmo intervalo faz Não é entre 0 e 1, não? Será que é entre 0 e 1? Rafael Nunes disse que está entre 0 e 1. Só um cuidado aí, Rafael. LN de 0 existe? Foi um chute bom, mas o 0 parece não existir aí no LN, né? Professor, o intervalo pode ser negativo? O gráfico aqui tá realmente, só que não é 0, mas é como é 0, alguma coisa e 1. Pronto. Ótimo. 0, quanto que a gente vai chutar aí, né? Então, já está todo mundo aí falando. Vamos lá, né? F de x é igual a x ao quadrado mais ln de x. Acabamos de fazer uma tabela. X e f de x. Só para variar. Então, vou chutar x igual a 0. Aí, opa, não dá, né? Aqui, ln de 0 não existe, né? Aí você diz, não, então tá bom. 0,1. Vai, né? E aí, quanto é que é 0,1 ao quadrado mais ln de 0,1? Deu quanto? Deu menos 0. Menos 2,29,29. Vamos lá. Menos 2. Diz aqui no pai dos burros que é entre 0 e 0,65292. E deu menos 2,26, mas tá próximo. Pronto. Aí bem, e a linha de 1? Desculpe, essa função aplicada a 1. Essa é fácil, né? Essa dá para fazer de cabeça, né? É 1. 1 ao quadrado dá 1 mais ln de 1. ln de 1 é 0, né? Dá 1, né? Portanto, f de 0,1 vezes f de 1, isso é menor do que 0. Portanto, temos uma raiz. Aí agora é com vocês, né? Já discutimos aí. Se alguém tiver achado um intervalo diferente e partir para o método de abstração a partir de um intervalo diferente, fica à vontade, né? Só não vai ter os mesmos valores que a gente vai achar aqui quando eu resolver. Mas isso é um detalhe, né?
Professor, Opa, mas no caso ali não seria menos ln de x, não? Porque tem que considerar uma função positiva e outra negativa. aí, cuidado aí nessa parte, Rafael. Se você quiser usar um método gráfico, aí a gente vai fazer assim, x² menos ln de x, né? E a gente vai plotar x², que é assim, e vamos plotar menos ln de x, concorda? Certo. Então, ln de x normal é assim, né? Ó, né? Você invertendo vai ser algo assim, né? Exatamente. E aí você descobre, né, o intervalo em que você tem a sua raiz. Mas a gente só faz esse esquemazinho aí se você for utilizar um método gráfico. Já que eu fiz um método da tabela, a gente não se preocupa com nada disso, né? A gente analisa diretamente valores da função e descobre que, opa, trocou de sinal aqui, né? Então, existe uma raiz aí, sacou? Saquei. O R é quanto, professor, que eu não consegui anotar? Ele quer com erro relativo menor do que 0,05. Lembrar que o erro relativo você divide, é o erro absoluto, dividindo pelo valor mais atual, né? O mais novo. Professor, não entendi não. Por que tá ali é positivo? Não tá. Não é um sinal de menos lá no slide? Não. No slide é x² mais ln de x, né? Ah, sim, então vi errado. Tava doido. Show. Professor, é 0,6 e 0,65? A raiz se eu não me engano, a raiz está entre... começando desse intervalo, nem sei, porque cada aula eu chuto um diferente, né? Mas, se eu não me engano, a raiz é 0,65, né? Então, está dentro do que você falou aí. Não, o intervalo mesmo. O intervalo inicial? Não, o final. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Eu não sei, né? Eu não fiz ainda, eu não tenho nenhum gabarito aqui, né? Mas eu sei que a raiz real dessa função é muito próxima de 0,65. Portanto, o intervalo que você me disse faz sentido, né? Deve ser o correto. Todo mundo já fez a primeira iteração? Posso fazer aqui? Se alguém ainda estiver fazendo, eu aguardo, né? Aqui eu tô na segunda. Então, vamos lá. Já que ninguém se pronunciou, acho que todo mundo já fez, né? Então, o meu x1 vai ser 0,1 mais 1 dividido por 2. Isso dá 0,55, né? Será que f de 0,1 vezes f de 0,55, será que isso é menor do que 0? Bem, o f de 0,1 a gente já fez. Não, professor, pode pular para o próximo. Show. Menos 2,29 e o f de 0,65 é menos 0,295, né? Que é maior do que 0, portanto, não está aí não. Então, a nossa raiz está entre 0,55 e 1. Ok? Vamos para o nosso erro relativo. Vai ser x1 menos x0 dividido por x1. Ok? Tudo isso em módulo, né? Portanto, o nosso x1 deu 0,55. O nosso x0, você escolhe. Vou escolher 0,1. Professor? Oi?
O erro relativo ele divide também? Não é só o absoluto, não? É o contrário. O relativo é o que divide. O absoluto é o que não divide, né? O absoluto sim. é só assim, ó. Só subtrair, né? O Sim, relativo tem essa divisãozinha. Então, a gente vai ter aqui aproximadamente 0,45 dividido por 2 dá 0,9, né? Fazendo aqui de cabeça. E isso ainda é maior do que o que foi pedido, né? 0,005, então devemos continuar, né? Todo mundo fez essa primeira interação aí, pessoal? Se alguém não tiver feito, né? Preste atenção aí, né? Entenda. Professor, na hora que a pessoa estiver fazendo, não tem problema. Tipo, que eu comecei com 0,5, não tem problema não, né? Não, se o seu intervalo inicial foi diferente, né? Se você usou, por exemplo, o Python, plotou a função e, olhando no Python, descobriu que a raiz estava entre 0,63 e 0,65. Aí você vai fazer uma única ou duas iterações e vai convergir, né? Se você começou com um intervalo muito mais poderoso, converge mais ligeiro, né? Professor? Diga lá, Rafa. Ele, no caso dessa questão, ele deu o erro relativo, foi? Foi. Ele falou que Não, o erro absoluto. relativo, por isso que está o E com Rzinho aqui, né? Menor do que 0,05. Eu estava calculando com absoluto, aí eu estava olhando e está errado alguma coisa. É só sair dividindo, né? Se você calculou os absolutos, é só sair dividindo pelo x atual, todos eles, que funciona, né? Aí, bem, agora é só continuar, pessoal. Veja aí que talvez a gente trabalhe mais um bocado, né? Então, a gente calcularia agora, na nossa segunda iteração, o nosso x2. Isso vai ser 0,55 mais 1, dividido por 2. Então, 0,55 dá 775, né? Alguém conhece a loja aí, 775? A marca ainda existe? Bem novinha aí, viu? Essa é nova. Saia nas capas de revista de surf. Nos anos 80, 90. Eu sei que você é no tempo que o senhor não era calvo, né, professor? Como é? O tempo que o senhor não era calvo, aí o senhor curtia... No tempo que a cabeleira era vasta. Acho que foi... O senhor escolheu o canto errado para seguir a engenharia, aí foi se estressando. Aí acabou. Não, mas é de família, não é dos estresses. Você até falou assim, você escolheu o canto errado, as engenharia, né? Mas eu virei que foi professor. Os estresses vêm de outra fonte. Não vou citar aqui para não ficar... É aprovado não, pessoal. Calma, pô, é só para se contrair. E aí, pessoal? Onde é que está a raiz? A raiz está entre 0,775 e 0,55, por exemplo. Sim ou não? Sim. Sim. Vamos lá. O 555 a gente já tinha feito, isso era menos 0,295. O do O intervalo não era 0,551, professor? Você pega lá? Era. Estava aqui, ó, 55 e 1, né? Aí agora eu quero saber se é entre 7775 e 55 ou entre 775 e 1, né? É um dos dois, né? Ah, sim, certo. Aí, bem, em 55 é negativo, é menos 295. E no outro é 288. Ixi, o meu tinha dado 34, tá? O meu também. O meu também, deu 34. Olha aí, estou de acordo com a maioria. Eu acho que minha calculadora tá errada, então. Mas tá erradiando, ué. Mas aqui nem função trigonométrica tem, né? Então, mas tava tanta gente falando de radiano aí que eu Tô vendo as dúvidas. Acho que deve ter sido um erro de digitação, não digita de novo aí. Mas, deve ter sido, enfim. Desculpe, a raiz, então, está, né, entre 5,5 e 0,775. Confirmamos, né? Vamos para o erro relativo. Então, o nosso erro relativo vai ser x2 menos x1 dividido por x2. Quanto é que deu aí, pessoal?
0,4. 0,4, né? Veja que ainda estamos longe de atingir nossa precisão desejada, né? Aí bem, agora é só vocês continuarem. Então, pessoal, antes de encerrar a nossa aula, deixa eu só comentar aqui um exemplo no qual eu apliquei recentemente o método da abscissão, né? Que é um pouco surpreendente, digamos assim, né? Então, eu sou marido da síndica aqui do prédio, né? Outro motivo para perder os cabelos. E apareceu um vômito lá na academia, né? O pessoal foi malhar lá de manhã cedo, chegou lá, estava um vômito, né? A gente ficou, e agora, né? Será que foi algum cachorro do prédio? Foi algum gato que veio de fora, né? E entrou. Aí lá vai a gente para as câmeras para descobrir o que é que tinha acontecido, né? A academia fechou às 10 horas, não tinha vômito, abriu às 6 horas da manhã e estava com vômito, né? Aí, bem, aí a funcionária que tem aqui, né, vamos procurar. Ela foi, botou o vídeo, botou 10 horas da noite e botou com uma certa aceleração, né, 5x, e ficou lá, de braço cruzado, olhando para a câmera, né? Aí 10 horas e 1 minuto, 10 horas e 2 minutos, né? Eu olhei assim, eu digo, tem como avançar o vídeo? Avançar assim, né? Clicar no determinado horário e ele mostra, é rápido, é. Ela foi e clicou em 6 horas da manhã, estava lá o vômito no chão. Clicou em 10 horas da manhã, desculpa, da noite, né? Sem vômito. Aí eu disse, rapaz, vamos aplicar o método da abscissão. Como? Foi antes de 10 horas. Então, 10 horas da noite, a função era... Foi entre 10 horas e 2 da manhã. 10 e 6, né? Então, eu vou dizer que às 10 horas da noite, a função era negativa. Desculpa, vou chamar de positiva, que é sem vômito, né? Às 10 horas da noite era positiva, sem vômito. E às 6 horas da manhã era negativa, com vômito. E a raiz que a gente quer achar aqui é o vômito, né? E aí, qual foi o outro canto que eu mandei ela clicar? Na 2 abscissão horas? entre 10 e 6, bem no meio aí. A Chaeme, ele fez o primeiro cálculo correto, depois que errou, né? 2 horas, né? No meio, né? Então, qual é a metade entre 10 horas da noite e 6 da manhã? Passaram-se 8 horas, você divide por 2 dá 4, mas você soma os 10, né? Dá 2 horas da manhã, né? Aí a gente clicou 2 horas da manhã, não tinha o vômito ainda. Onde é que está a raiz? Um pouquinho mais para frente. Mais para frente. Entre 2 e 6, né? Então, eu mandei clicar às 4 horas da manhã. Lá estava o vômito. Então, veja que, rapidamente, ao invés de ficar lá assistindo o diabo do vídeo, né? Usando o método da abscissão, rapidamente a gente isolou a raiz e entrou um miserável de um gato, deitou-se lá e fez, vomitou e depois foi-se embora, né? A gente descobriu o momento lá e ninguém foi culpado, né? Um gato de fora, ninguém recebeu multa. Mas veja que a gente consegue aplicar aqui os conceitos, né? Em situações diversas, né? Um outro exemplo que a gente pode utilizar o método da abscissão. Você está procurando, você lê um determinado livro, sei lá, leu lá o Harry Potter, e você, rapaz, gostei muito daquela passagem que o Harry Potter conjura um não sei o que lá, aí bem, faz a abóbora virar, vou misturar aqui com Bela Adormecida, né? Faz a abóbora virar a carruagem, né? E você quer ler de novo, e você não lembra qual era a página do livro. Aí, bem, você abre o livro na página 10 e diz, não, aqui ele não fez isso ainda não, porque Dumbledore estava vivo ainda, né? Aí abre lá na página 700, lê lá e diz, oi, aqui o Dumbledore já tinha morrido. Spoiler alert, não dei, né? Então, eu sei que é antes disso. Veja que você pode aplicar aí, mais uma vez, o método da abscissão, né? Então, página 700 passou, página 10 era antes, 10 mais 700, 710, divide por 2, né? 355, vai lá na 55, olha e veja que você está otimizando, está descobrindo, né? Da melhor forma possível, digamos assim, qual é a página. Eita, eu não falei Cinderela, não? Foi, Rafael? Falei outra. Não é porque o rapaz disse Bela Adormecida. Eu achei que tinha sido eu. Bem, meus 2 filhos ainda estão nessa idade, a historinha moada aqui, se eu me confundir também, me perdoem.
Eu entendo aí o que tiver falado aí. Foi eu mesmo, né? Pois é, eu aqui a historinha moada. É difícil, é difícil. Não cheguei na época dos Harry Potter ainda não com eles. Mas já. Beleza, pessoal? Então, a gente não fez o nosso mini-teste. Aí todo mundo faz, né? É pior, viu? Amanhã vocês daqui para quarta-feira você já vai esquecer do método da abscissão, não sabe mais nem o que estão fazendo. Mas a gente faz sempre ao final da aula, ok? Fazer no início da aula não dá muito certo, não, porque acaba ocupando muito espaço da aula, né? Ao final, eu posso me prolongar e já não é mais horário de aula. Professor? Diga lá, Rafa. O senhor tem... Nesse slide aí tá resolvido? Rapaz, acho que esse não, ó. Esse aqui tá não. Ó. Do exemplo, pula direto, né? Então, essa resolução, esse comecinho que a gente fez aqui, e depois vocês continuam, né? Quem tiver qualquer dúvida. Professor, esse último erro relativo que o senhor calculou era 0,775 menos 0,55 dividido por 0,775? Exatamente. Era porque o meu deu 0,4. O meu também, por isso que eu perguntei. Não, é 0,55 menos 0,775 dividido para 0,55. Cuidado, João. Sempre embaixo fica sempre o mais novo, né? Porque o X2 era 0,775. Aí dá menos o 55 dividido pelo 775. Aí dá 0,29. Exatamente, o meu deu isso aí. No nosso, veja que aqui é sempre o mais novo, né? Então, aqui a gente está sempre com o K mais 1, né? Então, nesse nosso exemplo, é o 775, né? 775 menos 55 dividido pelo 775. Então, bem lembrado aí, João, corrige aí, né? Aí, bem, então deu, em vez de 0,4, deu 29, é? Isso, 29. Pronto. Que fica registrado aí também. Brincadeira. Beleza, pessoal? Pois... Bom final de semana para vocês. Tirar a ponta esse boy, tá engraçadinho todo, professor, com o senhor, só tirando onda. Só tirando onda, né? Eu fui o único que liguei a câmera aqui, mano. Deixa eu fazer a primeira nota, aí o negócio fica mais sério. Olha, a Kádia tá ligando a câmera desde sempre aí. Kádia já tá passada, pode errar tudo, só porque ligou a câmera. Eu acordei hoje 8h30, Próxima aula geral ligando a câmera aí. Aí, então, João passou, João. Não, só essa amostra grátis aí não passa, não. Devia ter desligado a gravação. Só para registrar, professor, eu cortei o cabelo, ó. Ali que o Cádio apareceu. Não, professor, eu tô com o pequeno para fora. Olha aí, Rafael apareceu de novo, lá vai a confusão. Cortei o cabelo, fiz a barba, só para... Travou aqui, professor.